Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no dia 25 de dezembro, encerrando o ano, dia de Natal. E vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2025. Foi um ano difícil para mim de novo, terceiro ano operando ativos futuros do Brasil, extremamente complexo. Participei dos meus primeiros campeonatos esse ano, fui muito bem, fiquei em top 7% e top 5% em classificatórios de um universo de muitos traders. Efetivamente encontrei um setup que se tornou consistente. Cometi alguns erros durante esse percurso, tive que dar um passo para trás. Testei a conta Safe foi fantástica para criar forças para continuar operando com esse setup e acreditar, principalmente, a história do mindset, a gente acreditar no nosso potencial e acreditar no setup que a gente está usando a longo prazo. Deu muito certo. Eu acredito que o quarto ano vai ser a virada de chave. Acredito que seja a virada de chave. Se não for, cara, eu vou ter que repensar o que eu vou fazer da minha vida, porque tudo que eu já estudei até hoje, todos os traders passam, principalmente de ativos futuros, passam por os três estágios, né, cara? Que é o de ignorância, né? Achar que sabe tudo e não sabe nada, depois nada dá certo, depois as coisas começam a se encaixar e a gente começa a enxergar o mercado de uma forma diferente. E aí parece que o quarto ano é o ano que a gente efetivamente vira a chave e começa a ganhar dinheiro com isso. Foram muitos anos estudando, muitas pedradas e muito aprendizado, e eu acredito que eu tô num ponto interessante para efetivamente fazer essa virada de chave. Agora, se essa virada de chave não acontecer em 2026, eu vou ter que repensar o que eu vou fazer da minha vida, porque não dá para ficar o tempo inteiro nisso, né? Às vezes a gente não tem o talento, às vezes a gente não tem o dom, né? E outras vezes a gente precisa estudar, ter resiliência, porque nada vem fácil na vida. Não existe almoço grátis. Dito isso, eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, mini índice, mini dólar aqui, que são os ativos que eu opero atualmente. Tem também o BIT, né? O futuro do BIT. Mas assim, cara, o mercado, ele é feito ele se repete, ele é feito de ciclos, né? Ele é uma repetição contínua, né? Ele faz movimentos, repete esses movimentos. O grande desafio dos ativos futuros do Brasil, principalmente, mini índice e mini dólar, que são os principais, cara, esses caras, eles têm aquele fermentinho do bolo de ameixa que é a aleatoriedade. E a aleatoriedade torna um pouquinho mais difícil da gente conseguir ganhar dinheiro nisso, porque ele tem a mesma probabilidade dele fazer o que tu estuda, o que tu projeta, como não fazer. Esse é o grande desafio. Então, uma das coisas que eu aprendi esse ano foi a virada de mão. Um amigo meu sempre me disse, quando eu comecei isso, lá 2 anos atrás, mais ou menos, ele me disse, eu mandava pra ele as chamadas na escola, falava, olha, o que tu acha disso aqui? Não, acho interessante. Várias vezes eu entrava na veia do negócio, outras vezes eu entrava exatamente onde o mercado revertia. Então eu tentei usar isso esse ano a meu favor. Quando o mercado não quer fazer um movimento e eu tomo uma violinada monstra num ponto em que eu tinha projetado o ponto exatamente da virada ali pra ele fazer um movimento proporcional e ele faz o contrário, eu tenho a possibilidade de virar a mão. O problema é que a aleatoriedade torna isso tudo mais difícil. Por quê? Porque ele pode fazer... O que o mercado pode fazer? Pode fazer 3 coisas. Ele pode seguir o movimento que tu estava estipulando, ele pode reverter ou entrar numa lateralização para gerar liquidez e fazer um movimento que tu estava tentando estudar ou fazer o contrário dele, né? Então, vamos dar uma olhada, então, no nosso inoxidável, inenarrável e indescritível índice. Olha só o mini índice aqui. Dá uma olhada nele. Aqui nós estamos em 10 mil ticks. Eu opero em 10 mil ticks. Eu opero em 25 mil ticks, né? Tento observar a confluência entre os 10 mil ticks, que é um tempinho menor, junto dos 25 mil ticks. Estamos falando em mini índice, né? Então, quando eu faço uma entrada ali, eu faço nos 10 mil ticks e eu tento observar os 25 mil ticks para ver se ele vai ter a confluência disso aí. Se ele tiver a confluência, eu vou aumentar esse tempo e vou observar 60 minutos. Onde é que esse preço está nos 60 minutos? Vou dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui são os movimentos que ele faz. Ele se repete. Olha que gracioso. E aqui ele já deu um probleminha, porque eu tinha mapeado esse cara, tinha colocado ele para ele há muito tempo com esse gap aberto. Isso aqui é um gap aberto. Um gap aberto dia 16 de dezembro, dia 15 e 16 de dezembro, que não foi fechado. O mercado geralmente busca o fechamento de gaps, né? Outro ponto que eu observo muito é a VWAP, né? Tá vendo aqui essa linhazinha aqui, ó? A VWAP, ela faz aqui um movimento que ele testa, aí se afasta dela. Acho interessantíssimo fazer umas análises nesse ponto aqui. Por exemplo, ó, a gente dá uma olhada aqui nesse ponto aqui, a gente viu que ele fez um grande movimento para baixo, e a probabilidade desse cara aqui repetir o movimento, ou seja, fazer 2 pernas de pullback, é enorme, mas ele não faz, né? Então ele fez esse grande movimento para baixo, faz um pullback. Quando ele faz um pullback, tu pode replicar esse ponto para cá. Ele não faz, sobe mais um pouco, até vai, mas não vai exatamente onde deveria ir, que seria o reteste desse fundo. E aí a partir daqui ele meio que vem ver, né? Então é o fermento desse bolo, aleatoriedade. Ele pode fazer como ele pode não fazer. Observando nesses pontos, a gente sabe que a gente tem um gap aqui para ser fechado, e gaps, eles geralmente são abertos para serem fechados, então tem um gap há muito tempo aberto e está tentando buscar esse movimento. É um movimento de alta, sim, bem verdade que sim. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente quer fazer uma entrada nos ticks. Sair do risco bem rápido por causa do volume financeiro, que vai entrar no momento em que a gente estiver na operação, ou o volume financeiro pode já estar em curso, a gente vai entrar e vai conseguir se afastar do risco bem rápido, para poder colocar no break-even e deixar esse mercado andar. Mas ticks
não refletem direção de mercado. Porque tu vai olhar aqui no negócio e falar, pô, mas ele caiu um monte. Não. A gente não tem que ter um viés aqui em ticks de direção de mercado. Direção de mercado, a gente vai olhar um time frame bem maior. Eu sugiro 60 minutos, o diário. Então vamos por 60 minutos pra gente dar uma olhada no que esse cara tá fazendo, tá vendo? Esse cara segue ainda num ponto de alta, se enroscando na média de 200 ali, que é a azulzinha. E, cara, se tornando bem difícil entre os meses de novembro e dezembro para fazer as operações, porque estava meio incerto. Esse monte de sombra superior e inferior aqui nos indica violinadas clássicas, indecisão de mercado, entendeu? Isso não é bom. Isso aqui faz com que a gente perca dinheiro, mesmo num mercado que esteja em alta. Além disso, tem o final do ano, o fator de não ter volume financeiro, não ter volatilidade para fazer os movimentos, né? Mas é aqui, ó, 60 minutos a gente vai observar o que esse cara tá fazendo. Para mim, ele tá lateral. E aí a gente vai observar os conceitos de Shock BOS, para tentar fazer a confluência dos setups de Joseph James, que são Brown Reversal, Pullback, Força e Bull e Bear Traps. A gente vai procurar essa confluência, a gente vai procurar esses pontos. Então, o que nós tínhamos aqui? Dá uma observada aqui, ó. Ele quebra a estrutura, né? A gente precisa observar conceitos de Shock BOS. Tem vídeo meu falando sobre isso, é só ver o vídeo principal que tem na minha página principal do YouTube ali. Aquele vídeo ali vai dar todas as instruções, tanto de Shock BOS, como os setups de Joseph James, e principalmente o mindset, como criar a sua constituição de trade, tá? Então, ele quebra a estrutura desse ponto aqui, vai lá em cima, gera a mudança da característica do preço, e olha como esse ativo, principalmente mini índice, é maldoso. Ele quebra a estrutura, violina, muda a característica do preço e volta a subir. Entende a complexidade, entende a aleatoriedade. Aí tu olha nos 60 minutos, que é um time frame maior, o que tu observa? Pô, ele fez um puta de um movimento de queda, ele vai repetir esse movimento em algum momento, né? Aí ele faz o pullback, tu coloca esse movimento aqui e entra vendido. Violinada. Não, então agora ele foi mais alto. Violinada. Então agora que ele vai. Será que vai ser uma violinada? Bem provável. Mercado comprador muito forte, ele não fez as duas pernas de pullback. Geralmente ele faz. Geralmente ele faz. Usualmente ele faz. Só que esse cara aqui tem um fermento da aleatoriedade. Às vezes ele faz, às vezes ele não faz. Então nesse ponto aqui, o que eu entendo é que esse cara fez uma única perna. Só isso. Todo mundo achou que ele era vendedor de vez, virou a mão, inclusive eu, né? Aí chega próximo desse fundo aqui, não chega no fundo, ainda apostaria no reteste desse fundo, mas não chega no fundo, começa a voltar. Bem devagarinho, buscando liquidez, violinadas, graciosas. Não é um momento bom para operar, e já tá claro para mim. Mas essa é a intenção, observar tempo maior. Aí vem aqui no diário, vamos ver o que esse cara tá fazendo no diário. Cheio de resistência lá em cima, que ele também foi rompendo, né? Se a gente for ver aqui, ó. Tinha uma resistência importante, Aqui eu não tirei ela, porque isso aqui foi a violinada do dia do Flavinho. Não tirei. Pra mim ainda segue uma resistência muito forte, que eu falei pra uma amiga minha, quando ela falou, o que tu acha desse momento? Vai continuar? Eu falei, cara, tá numa resistência muito forte. Por incrível que pareça, por uma coincidência do mercado, a coincidência coincidente, que eu gosto de chamar, ele bateu naquela resistência, saiu a notícia do Flavinho e o mercado capotou. Você vai fazer a rotação? A gente tem a técnica da rotação do range, a gente já sabe que tem um range ali, ó. Ele foi pra cima, ele deveria fazer um movimento proporcional pra baixo. Não o fez ainda. Por isso que eu falo sobre um reteste de fundo, provavelmente nessa região aqui. Mas pode ter sido só uma perna. E o que ele vai fazer? Testar aquele topo. Aleatoriedade é o nome do jogo. E aí assim a gente vai estudando e tentando aplicar o nosso setup a esses ativos futuros que são totalmente imprevisíveis, muito difíceis de serem mapeados. Mas se a gente tiver um gerenciamento de risco, principalmente o mindset acreditando no nosso setup, as coisas podem dar certo. E ele vai repetir, quer ver? A gente pode olhar aqui no diário, vamos baixar. Vamos para os 60 minutos, vai baixar um pouco pra gente continuar observando esses caras aqui. Tá vendo que ele faz a rotação? Ele não fez a rotação aqui. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Aqui, ó. Ele não rotacionou, ele não foi lá embaixo. Criou esse pêndulo aqui, ele foi exatamente lá. A gente tem um range bem definido. Esse range aqui pra mim tá super bem definido. Tá aí desde... Cara, desde novembro aí, ó. Desde o início de novembro nesse range. Ele tá cruzando ele. Qual seria a probabilidade dele fazer esse mesmo movimento? Ele vai pra cima, ele vai ir pra baixo. Tem a possibilidade de fazer? Tem. O problema é que ele escapou do range, né? Então, a probabilidade que eu vejo dele retestar esse topo aqui é muito maior do que ele fazer a rotação desse pêndulo. Entendeu? Como descobrir? Não sei. A gente tem que fazer as nossas operações com base no nosso setup, precisa acreditar. Ó, ele vem, faz esse movimento aqui. Ele pode pegar e fazer esse movimento proporcional aqui. E aí, do nada, fazer o que ele fez aqui. Ir lá muito rápido, perder esse fundo aqui, completar esse pêndulo aqui que ele foi pra cima aqui. Geralmente é o que o Joseph James fala. O mercado deixa portas abertas, né? Ele faz um movimento e aquilo ali fica ali sangrando por um tempo. Daqui a pouco ele vai lá e fecha aquele movimento ali. Se ele vai fazer de uma vez só, não sabemos. E outra coisa, não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Vamos passar pro dólar pra gente dar uma olhada no dólar aqui. Vamos aproveitar os 60 minutos do dólar. 60 minutos só. Aqui outra dica também. JP Morgan, em meados de junho ou julho, os caras disseram que a média do dólar no Brasil futuro seria de 5,50. Olha onde tá, cara. Olha o preço desse cara.
Vê se não é uma manipulação. Chegou lá embaixo, chegou em 5,29 praticamente. Veio vindo assim, ó, subindo, escalando para terminar o ano. Onde? 5,50. O dólar, por um bom tempo em 2025, estava seguindo padrões fantásticos. Ele estava fazendo um movimento medido. Aqui mesmo, ó, tá vendo? Ele já fechou aqui, ó, o gap que ele tinha aberto, né? Então aqui a gente já pode ajustar para ele. É 22, 13 horas. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Ele tinha o objetivo do gap, fecha o gap, faz um movimento pro alto, muda, quebra a estrutura e na sequência o que ele tá buscando? Fazendo a mesma coisa que o índice, meus amigos. Dá uma olhada. Quebra a estrutura e muda a característica do preço. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma violinada até aqui e aí ele pode fazer um pivô falso e ir lá retestar o topo. E se ele faz esse movimento, o que acontece? Provavelmente o índice vai retestar o fundo. Então eles têm uma correlação, às vezes, na maioria das vezes. Mas esse tipo de movimento é clássico e é por isso que a gente não pode acreditar. A gente tá fazendo projeções nos 60 minutos, análises nos 60 minutos e a gente vai operar num time frame mais baixo, né? Nesse caso aqui, a gente tá observando que ele tá o quê? Querendo buscar a mudança da característica do preço, atrair a venda novamente para violinar. E aí, esse cara aqui, que aparentemente era um pivô, assim como esse aqui também era, um pivô de baixa, se torna um pivô falso. Ele passa reto. Ele vem até aqui, passa reto lá de novo. Violina todo mundo. Então, num time frame maior, a gente consegue saber mais ou menos para que lado que esse cara tá indo e qual vai ser o movimento dele para evitar as violinadas. Baixando as nossas entradas, eu opero o mini dólar entre 2.000 ticks e 5.000 ticks. Observe essa coincidência entre eles. E aí aqui, ó, o que ele tá fazendo? Aquele mesmo ponto que eu tenho mapeado entre quebra de estrutura e mudança da característica do preço, tá tudo aqui, ó. Eu deixo eles mapeados nos ticks. Mudança da característica do preço para ele passar a ser vendedor e a quebra da estrutura. O que a gente precisa para fazer uma operação relativamente segura em qualquer um dos dois ativos? Ele se afasta da VWAP, ele faz um movimento direcional. A gente precisa que ele siga quebrando a estrutura se ele tiver uma tendência, ou que ele mude a característica do preço, ou seja, o choque, para depois quebrar a estrutura. Por quê? Porque se a gente fizer uma entrada muito agressiva somente na mudança da característica de preço, aquele pivô anterior pode ser um pivô falso. E aí ele vira ao contrário e faz um movimento direcional, rompendo um topo ou perdendo um fundo, fazendo exatamente o contrário do que a gente esperava. E não é o que acontece o tempo inteiro. Nos ticks, a gente vai fazer essa mesma análise. Notem aqui, ó. A gente consegue enxergar claramente que o choque e a última quebra da estrutura estão muito próximos. Vocês não acham? Estão muito próximos. Então, operar nesse cara aqui com quebra de estrutura e mudança da característica do preço muito próximas e fazendo um movimento contrário, né? Porque aqui a quebra da estrutura é da compra e a mudança da característica do preço passa a ser a venda. Ou seja, provável reversão ou apenas um pivô falso? Isso aqui tem que estar um pouco mais afastado, concorda? Então, pra gente fazer umas operações mais seguras, por exemplo, quer apostar na compra. O ideal era que a mudança da característica do preço estivesse aqui, sacou? E a quebra da estrutura pode ser aqui, entendeu? Aí, beleza. Tu vai entrar contra o sentido de mercado? Tu vai entrar a favor do sentido de mercado? Não interessa. Tu vai ter uma região, tu vai ter um range grande pra tu conseguir operar. E aí tu vai fazer as tuas operações. E aí, sei lá, ele vai fazer um movimento aqui, ele vem, vai lá em cima, tu segue a tua operação, aí ele chega aqui e vem ver. Beleza. Tu conseguiu coletar um movimento, mesmo que não fosse no sentido de mercado do dólar, que é de venda, né? O ano todo. Conseguiu coletar num movimento contrário bons pontos. E aí tu consegue proteger a tua operação quando esse mercado tentar te violinar. E nesse caso? Nesse caso, não. Nesse caso, esse range tá muito curto, ó. Entendeu? Daí, pô, tu tenta um ataque vendedor aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, tu não tá enxergando essa região aqui, só essa aqui, né? Tenta um ataque vendedor aqui, ó. Aí ele volta, te violina. Ou, pô, tu demora um monte pra entrar, tu espera a confirmação, muda a característica do preço, quebra a estrutura, tu entra aqui, digamos que o mercado siga caindo, né? Aí tu mal protegeu ou nem protegeu a tua operação, ele vem ver, te limpa. Aí deu errado, aí não deu certo. Porque esse range entre a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura estão muito próximos. E aí isso aqui é um tipo de mercado que é melhor a gente não operar. A gente deixa esse mercado fazer o movimento dele, né? E aí se ele chega próximo da mudança da característica do preço ou nem chega e continua quebrando a estrutura, cara, tu pode apostar num movimento comprador, por exemplo, nesse caso aqui. Só que tu concorda que tu tá arriscando pra um cacete isso aqui? Foi exatamente o que aconteceu. Tu arrisca pra um cacete e ele volta mais baixo ainda de onde tu entrou. Isso aqui não é uma operação segura. Isso aqui não nos interessa. Isso aqui é manipulação, que é geração de liquidez, que é violinadas. A gente não quer isso. A gente quer uma distância maior entre a mudança da característica do preço para ele passar a ser vendedor e a quebra da estrutura para ele seguir pro alto. Aí sim, aí tá tudo certo. A gente pode operar de uma maneira relativamente segura. Bom, e é isso. Esse foi o Papo de Domingo. Esse foi o último vídeo de 2025. Eu vou fazer o meu período sabático agora por um tempo, então eu volto lá pelo dia 17 de fevereiro. Dou um tempo agora, volto com tudo e a gente vai tentar o 4º ano de operações em ativos futuros. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas dos próximos dias e faço lives de segunda a sexta, pós meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei evitar de bolas curvas e tudo que eu apliquei do setup que eu estou seguindo há
3 anos e meio, quase 4 anos. Estudo ele há quase 5 anos. Vale muito a pena operar em tics. Vem comigo. Feliz Natal. Um excelente ano novo pra todos nós. E me aguardem em 17, 18, mais pra frente, 20 de fevereiro coloca aí, tá bom? A semana após 20 de fevereiro. Obrigado. Fiquem muito bem. Tchau.